Somos o grupo de pesquisa do IFSP, o grupo que fez um projeto envolvendo a medição de ângulos do corpo humano utilizando da framework do MediaPipe. Grupo composto por mim, Vitor Gabriel Lopes Santana, aluno de Engenharia de Controle e Automação, o engenheiro formado Vitor Carbon Ferreira, os professores Gilberto Quarelli e Wagner de Aguiar como supervisores do projeto. Temos como índice temas que vamos tratar ao longo da apresentação. Vamos dar uma breve introdução, falar dos objetivos, as motivações para o nosso projeto, mostrar a importância da medição de ângulos na medicina, falar sobre métodos manuais e os métodos digitais. Posteriormente, o Carbon irá falar sobre a metodologia utilizada pelo grupo. A framework MediaPipe vai demonstrar a aplicação e funcionamento. Vamos falar sobre possíveis áreas de utilização e melhorias posteriormente. Pois bem, a tecnologia ao longo dos tempos ela vem evoluindo muito e isso se reflete principalmente na medicina. Com o passar do tempo, os exames vêm se tornando cada vez mais eficientes e menos invasivos para os pacientes. Com isso em mente, o principal objetivo do nosso grupo foi criar uma aplicação web capaz de auxiliar o profissional médico a calcular ângulos articulares em tempo real utilizando imagens de câmeras comuns. Implementar a coleta, o armazenamento e a exportação desses dados clínicos e a análise e seu processamento de forma computacional e rápida. Como motivações, temos a necessidade de se criar uma ferramenta mais acessível, fácil de utilização e de baixo custo, superar os limites dos métodos tradicionais que dependem muito do fator humano e podem ser imprecisos, e a oportunidade de se integrar análise estatística e armazenamento digital de dados a diagnósticos e acompanhamentos a fim de aumentar o grau de confiabilidade do processo por si só. Bom, a medição de ângulos ela é muito importante na medicina, pois com ela conseguimos diagnosticar e acompanhar várias condições de saúde. Ela ajuda a identificar deformidades e avaliar o alinhamento do corpo e acompanhar o progresso de tratamentos ou acompanhar o progresso de doenças do corpo humano. Na ortopedia, por exemplo, ela pode ser utilizada para medir a curvatura da coluna em caso de escoliose, ao se medir o ângulo de Cobb mostrado na imagem, verificar displasias no quadril ou até mesmo detectar deformidades nos pés ao se medir o ângulo de hallux valgus. Durante cirurgias, ela é muito importante para um correto posicionamento de cortes ósseos de implante, oferecendo mais segurança ao processo. Na reabilitação, ela pode ser utilizada para se medir a amplitude de movimento de um paciente, a fim de informar para o profissional da área se o tratamento que ele está expondo a esse paciente está sendo eficaz ou não. Outra característica muito importante da medição de ângulos é que com ela conseguimos padronizar os resultados a fim de definir o parâmetro de normalidade. Estudos na área, como o de comparação das medidas do ângulo de Cobb para a avaliação da escoliose, do The Aston de 2023, acentuam a importância do ângulo de Cobb na medicina, mas também indicam que sua precisão varia muito a depender do exame. Por exemplo, em exames como radiografia, onde o paciente fica em pé, o resultado do ângulo de Cobb dá até 11 pontos, 11 graus de diferença em exames onde o paciente fica deitado, como em caso de ressonâncias magnéticas. Com isso em mente, vê-se a necessidade de se criar uma ponte de comunicação entre os profissionais a fim de encontrar esse parâmetro de normalidade. Sobre os métodos, o método mais utilizado de medição de ângulos é o método manual. Com ele temos dois exemplos, o goniômetro, da goniometria, e a utilização do inclinômetro. O mais utilizado dele é a goniometria. Trata-se de duas réguas unidas a um transferidor. Com eles podemos medir ângulos do corpo humano. É um método simples, é um método eficaz, mas ele depende muito de um bom posicionamento e de um bom reconhecimento dos pontos anatômicos. Depende muito da habilidade do instrutor e muitas vezes ele pode ser impreciso. O inclinômetro é outro método manual muito utilizado também. Ele é feito como está disposto na imagem aí, ele é acoplado à parte do corpo e ele consegue medir a inclinação. Muito útil para ser utilizado na coluna a fim de analisar a postura. E novamente, é um método muito simples, é um método eficaz, porém ele depende muito de um bom posicionamento e de uma boa fixação do objeto. E muitas vezes na medicina isso não é possível. Existem outros métodos de avaliação, métodos digitais, como o caso do SAPO, o software de avaliação postural. Porém, estudos recentes, estudos da área, a comunidade científica, por exemplo,
vem criticando muito a precisão desse tipo de software, justamente por ele ser menos preciso que os métodos manuais já descritos anteriormente. Com isso em mente, vê-se a necessidade de se criar um método digital tão preciso quanto o método manual e tão simples de se utilizar quanto, né, os métodos manuais. Olá, meu nome é Victor Carbon Ferreira e vou mostrar agora como esse projeto está sendo conduzido. A nossa metodologia envolveu o desenvolvimento de uma aplicação web completa, com o uso do framework MediaPipe para a captura dos pontos anatômicos e o cálculo do ângulo é feito em tempo real. Tudo isso em uma estrutura HTML e orquestrado pela linguagem JavaScript, para reunir resultados qualitativos e quantitativos. E também possuímos uma análise posterior dos dados, feita em linguagem Python, que funciona de maneira independente da conexão à internet. O MediaPipe é uma ferramenta disponibilizada pelo Google, que possui diversos modelos de inteligência artificial para desenvolvedores em diversas plataformas, Android, iOS, Windows, entre outras. E existem os modelos de detecção de objetos, segmentação de imagens, mãos, rostos, mas aqui vamos fazer o uso do modelo de pose. Uma das vantagens dessa plataforma MediaPipe é que ele fornece de maneira nativa 32 pontos do corpo humano, e esses pontos são fornecidos em relação à imagem. E por fazer uma série de conversões, podemos usar as coordenadas deles em equações de geometria analítica para obter os ângulos formados por duas retas. O JavaScript nos fornece uma boa velocidade de processamento. Com mais resultados armazenados ao longo do tempo, não estamos mais limitados a uma leitura única, como tínhamos no método manual, mas podemos calcular uma distribuição de probabilidade para as medidas, aumentando assim a confiabilidade dos dados. E também podemos determinar índices de detecção e rastreamento na captura dos dados. Assim, os pontos só irão aparecer nos resultados se estiverem dentro dos padrões desejados. O treinamento dos modelos de Deep Learning são feitos da seguinte maneira. Primeiro são obtidas imagens de treino com os resultados desejados, fornecidos pela equipe. Então temos aqui no slide duas fotos de exemplo e elas são a referência do treinamento. Então o sistema vai passar essas imagens por camadas convolucionais, que modificam a imagem com diversos filtros, como da mesma maneira que nós podemos aplicar filtros preto e branco ou com distorções de cor nas fotos que tiramos. Assim a imagem fornecida vai se tornar N variações. Essas imagens alteradas então treinam uma rede Multilayer Perceptron, que deve aprender onde cada ponto vai ficar. Assim, quando fornecemos um modelo outra imagem, essa rede agora pode ser capaz de informar a localização dos pontos na imagem. Esses pontos são fornecidos em relação à imagem, como já comentamos. Então vamos trabalhar eles antes de seguir o processamento. Esse estudo começou no ano de 2022 no meu TCC. Neles usamos o framework MediaPipe integrado com a linguagem Python. Criamos uma interface gráfica para o código e ele fazia captura de dados, como pode ser visto aqui na imagem do nosso lado esquerdo. Porém, o Python é uma linguagem que executa lentamente, devido a Global Interpreter Lock, que muitos de nós já conhecemos. Por isso, a aplicação Python armazena as coordenadas em um arquivo que depois é processado pelo MATLAB. Então aqui à direita temos os resultados do processamento em tela. Esses resultados estão dentro do grau de confiança usado em trabalhos de mestrado na área de fisioterapia. Agora vamos ver como a nossa aplicação funciona. Então agora podemos ver o Vitor Gabriel fazendo a coleta dos dados do exame. Ele tem um resultado que mede 87 graus com um desvio padrão de 8 graus. Então agora podemos fazer a coleta manual com o goniômetro. Nós temos aqui também o resultado de 90 graus, provando que está dentro da confiabilidade informada pelo sistema.
Com o sistema nesse estágio, podemos agora fornecer a aplicação web para ser usada por profissionais da saúde, para realizar as medições de ângulo em diversas finalidades já citadas mais cedo. Isso vai permitir que possam ser realizadas medições confiáveis, independente do lugar ou a disponibilidade de materiais específicos. Agora para as melhorias, nesse momento já estamos em contato com o Conselho de Ética para dar prosseguimento ao trabalho. E então, vamos entrar em contato com equipes médicas para implementar os ângulos de interesse da equipe.